o que fazer em casos como esse, não é? Como se comportar, né? É claro que na hora do desespero a gente não imagina o que fazer. O Neto Mota está com o oficial do Corpo de Bombeiros para falar sobre esse caso, inclusive, e nos dar orientações, né, Neto? Porque assim, quem mora em casa, de certa forma, você tem como pular, sair do quarto, etc. Mas em apartamento, a situação fica ainda mais complicada, mais tensa, né? Olha, Moura, como você falou, ninguém se imagina nessa situação, até porque foi uma situação que pegou a Marcela de surpresa e imagina em poucos segundos ter que arrumar aí uma solução para esse grande problema, mas que a gente viu que felizmente terminou com a Marcela aí dando esse depoimento. Para que a gente fique em alerta, então, caso todo mundo sabe que todos estão vulneráveis a passar pelo mesmo, nós tínhamos a princípio duas opções que a Marcela também tinha, ou tentar, a princípio, abafar esse fogo que atingia a cama dela com alguma coisa, algum objeto ali, já que ela estava longe da água, ou então correr do fogo. E ao que parece, como o próprio depoimento mostrou aí, a Marcela tentou a opção 2, que foi correr do fogo, né? Eu estou aqui ao lado do sargento Lucas Barreto, que vai nos dar realmente as informações concretas. Sargento, boa noite, bem-vindo aqui ao Cidade Alerta Alagoas. Duas opções e diante dessas duas opções, qual a recomendada pelo Corpo de Bombeiros? Olá, boa noite. É importante colocar que tão logo a gente recebeu esse chamado, né, de mais um incêndio em um apartamento aqui na capital, a corporação disponibilizou o trem de socorro com viaturas de combate a incêndio, salvamento, de resgate, para dar o suporte que essa ocorrência necessitava. É importante também lembrar a toda a sociedade que vai depender, né, a reação vai depender de como a situação se apresenta naquela oportunidade. No caso, né, dessa ocorrência especificamente, alguma atitude merecia ser feita de forma muito rápida, em virtude da forma com que a pessoa ficou no ambiente. Ficou praticamente encurralada, né? Estava entre uma parede, uma janela e a própria cama onde estava sendo propagada as chamas. Então é importante ela tentar se desvencilhar o mais rápido possível. Se for o caso, gritar por socorro. A gente observa em alguns vídeos que inicialmente ela gritou por socorro, tentou de alguma forma ver a possibilidade de se desvencilhar, e na ausência de ferramentas ali, como um extintor de incêndio que poderia ser colocado no local, ela preferiu se desvencilhar e correr do ambiente para chamar socorro, ligar para o Corpo de Bombeiros através do número 93, para que a gente chegue e resolva a situação. Sargento, a gente viu que um funcionário do próprio condomínio onde ela morava fez a diferença aí nesse socorro, porque conseguiu também conter as chamas com outras pessoas, vizinhos, nessa força-tarefa. O que é que faz com que os planos de incêndio sejam apresentados aqui por parte dos condomínios? Há uma obrigação nisso? Olha, isso é um ponto muito importante. A Marcela conseguiu sobreviver e também o incêndio ele não se alastrou para outros apartamentos ou os demais cômodos do ambiente, justamente porque houve uma ação no princípio do incêndio, né? Os moradores se juntaram e conseguiu apagar, debelar através do uso de extintor e depois de água no ambiente, que ficou limitado apenas no colchão de um cômodo. Então, se não houvesse esse tipo de reação com o uso do extintor, né, e aguardasse apenas a chegada da corporação, apesar do deslocamento nosso ter sido feito no tempo minimamente possível, mas as chamas poderiam já ter se alastrado para outros cômodos, e aí a gente poderia ter uma preocupação ainda maior, que era tanto relacionada ao bem, né, dos outros apartamentos, ter um comprometimento maior, quanto também podendo comprometer a questão das vidas humanas. Então é importante que todo condomínio, isso é obrigatório, está regularmente certificado aqui no Corpo de Bombeiros. Hoje a gente tem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que deve ser certificado por todo o condomínio e deve ser anualmente vistoriado para que a gente tenha, né, a garantia de que, quando necessário,
os itens, os equipamentos estejam regularmente para que seja utilizado caso seja preciso. Inclusive, em grande parte dos condomínios, nos próprios corredores, entre as portas dos apartamentos, é possível notar que está lá o extintor de incêndio. Os funcionários, então, devem passar por treinamentos justamente para atuarem aí nessas ocasiões, não é isso? Exatamente. Com a questão do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, isso tudo é visto. Então você vai ter tanto os equipamentos regularmente em dia, quanto equipe de moradores e funcionários capacitados e treinados para atuar no princípio de incêndio, que é o mais importante nesse momento. Infelizmente, a gente tem uma cultura ainda de só começar a se regularizar quando ocorre determinado problema. Não no caso específico, né? Mas a gente tem outras situações, outros exemplos de condomínios que passaram por problemas e só vieram a se regularizar quando acontecem esses incêndios. Então fica aqui, mais uma vez, a informação de que é necessário todos os condomínios se regularizarem, estarem em dia com o seu auto de vistoria do Corpo de Bombeiros certificados, para que, numa situação inesperada, como que aconteceu ontem, os equipamentos estejam nos locais adequados e prontos para serem utilizados. Sargento, muito obrigado pelas informações. Moura, na semana passada, quando a gente conversou com a Daniela Suzuki do Corpo de Bombeiros Xambém, a gente estava falando, inclusive, sobre o mapa, esse mapa aí de contenção de incêndio, esse plano que tem que ser apresentado por grandes empresas, condomínios também, para que o Corpo de Bombeiros deixe isso registrado, porque em casos de acidentes com fogo, o Corpo de Bombeiros já tem de posse das informações, de posse dessas informações, ele pode, então, atuar e saber como é que está ali. Então, é mais ou menos isso, né, sargento? É preciso que se regularize junto ao Corpo de Bombeiros esses mapas e essas informações para que a atuação dos profissionais seja ainda mais eficaz. Volto para você.